Fala galera, tudo bom? Vamos começar mais um Pode Estudar. E nessa semana do Enem, a gente está aqui com duas feras da redação para a gente falar sobre temas que vocês não podem deixar de estudar, que vocês não podem deixar de analisar para chegar na prova, porque a possibilidade desses temas aparecerem, né? Um desses temas aparecer nessa prova é muito grande. E para isso a gente trouxe hoje aqui nosso professor Eric, professor de redação do Focus, do Assimila, e gostaria, antes de mais nada, que ele se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho dele pra gente. E galera, hoje a gente tem muita coisa bacana para vocês, fiquem ligados, hein? Tá certo, obrigado Lucas. Oi gente, como é que vai por aí? Eu sou o professor Eric, sou professor de português, especialista em redação e também com experiência em banca de correção. Então hoje a gente vai poder falar bastante sobre possibilidades de temas, né? Chega esse final de ano, a gente está sempre preocupado com o que pode ser cobrado, né? E a gente tem informação, tem repertório para poder colocar nessa redação. Então a gente precisa aqui realmente fazer uma discussão sobre as possibilidades, né? E deixar aí vocês com a maior carga de informação possível e conseguir escrever sobre qualquer tema, né? É isso aí, é isso aí. E aí, Queiroga? Estou na área, né, aqui, e com a alegria de ter o nosso amigo Eric junto conosco hoje para falar de um tema que é da minha área, né, redação também. Eu aqui no Focus atuo na área de língua portuguesa e linguagens, mas somos da mesma área, estamos nessa parceria juntos aí, nós selecionamos, na verdade ele selecionou, né, e aí eu fui ali dando os meus pitacos, perguntando, e aí Eric, o que você acha desses temas e tal? E ele tem então pra gente esses 10 temas prováveis aí pra gente conversar, né? É isso aí. Pra gente conversar, que são prováveis, de cair na redação do Enem 2021. E assim, hoje eu sou passageiro, né, gente? Porque sou de matemática, não tem nada a ver, né? Mas, como a ideia do podcast é trazer conteúdo para você que vai prestar vestibular, que quer passar num processo seletivo, seja militar, né, seja vestibular. E a onda do momento é o Enem. Já no próximo fim de semana nós temos o primeiro dia de prova. Então hoje eu vou fazer o papel de vocês aqui. Eu vou tentar sugar o máximo de conteúdo possível dessas duas feras aqui. Beleza? Bom, galera, a gente vai falar sobre os temas, mas eu gostaria de tocar no assunto que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que são os tópicos que são avaliados. Muito brevemente, para quem não conhece de redação, eu sou de matemática. Eu vou fazer redação, é só escrever, o que é avaliado, é só erro de português que é avaliado. Fala pra gente de uma maneira mais resumida aí, o que o INEP avalia na redação, para a partir daí a gente entrar nos temas. Primeiro de tudo, a gente lembrar que produção textual não é só escrever, né? A gente precisa entender que tipo textual é esse que é cobrado. Então, com a exceção da Unicamp, que pode ser qualquer gênero de texto, né? E qualquer possibilidade de comunicação formal escrita, o Enem e 99% dos vestibulares, e até para militar também, para concurso, vai cobrar esse texto dissertativo argumentativo. Então, esse é o primeiro ponto de tudo, né? E aí, cada banca, cada prova vai ter uma logística de correção. O Enem tem 5 competências, que valem 200 pontos cada uma. Então, para atingir esses 200 pontos, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa ter e apresentar para que esse texto fique bom, né? Então, a primeira é a ortografia, que é o clássico, né? Qualquer pessoa que vai pensar assim, como que se corrige uma redação? Vai pensar que é uma ortografia apenas, né? Então, essa é a competência que vai lidar com isso. Concordância, pontuação, aquela coisa toda. Clássico. Isso. Aí vem as outras que vão ter a ver com a profundidade do seu texto, com como você consegue de fato lidar com esse tipo textual, não só a questão da linguagem propriamente dita, né? Mas a profundidade técnica desse tipo de texto. A competência número 2 vai avaliar se você compreende bem a proposta. Se você faz um texto dissertativo argumentativo, dentro desses limites estruturais,
falando sobre o tema completamente, né? O estigma associado às doenças mentais, é o exemplo do último Enem, né? Eu sei falar sobre isso, eu compreendo falar sobre isso, e ainda com um repertório, né? Quer dizer, a sua informação ela é tão boa que você consegue mencionar coisas da sua área de conhecimento, seja um livro, um dado histórico, até mesmo citações de novela e filme, qualquer coisa nesse sentido, que vai ajudar nesse processo de compreensão do tema. Quer dizer, através disso você consegue demonstrar, olha, eu entendi tão bem que estou mencionando alguma coisa, né? Que é pertinente, né? Que aí você consegue fazer conexões. Você entende tão bem que eu consigo conectar com outras situações. Exatamente. Usando para argumentar, né? Porque a argumentação, né? Como o texto é dissertativo argumentativo, né? Ele vai precisar, então, o aluno precisa trazer os seus conhecimentos, ele precisa trazer dados ou citações, né? Algo de fora, né? Para sustentar, né? Comprovar a argumentação dele. Senão é coisa da cabeça dele. A gente brinca assim, né? Ó, se você não trouxer nenhum argumento, como é que a gente vai, né? Você vai falar, competência você está fundamentado em quê? Na sua própria mente? Exatamente. Vai. Que já entra na competência 3, que então você fez bem essa diferença. Não é um né? achismo, né? Ele tem, né? A número 2 diz respeito ao seu conteúdo voltado ao tema, né? E como você consegue lidar com isso. A número 3 já é a argumentação, aí é a coerência, a capacidade de crítica que você tem com essa informação. Você tem a informação que você vai precisar usar no seu texto de acordo com o tema, né? Mas como é que você liga tudo isso e como que isso é coerente, né? E aí a competência número 3 vai avaliar justamente isso, a sua capacidade crítica de envolver as informações que você sabe, que você tem, com o que o tema vai te cobrar. E aí você vai ser avaliado nessa competência número 3. Entendi. Então são esses 5 pontos que o ENEP avalia da redação. Então por isso que é tão difícil você ter uma redação nota 1000, né? Sim. Por isso que é tão difícil a gente tirar uma redação. Vamos falar da 4, né? A 4 é a 5. A 4 a gente falou que são 5 e aí eu... parou na 3 aí. Parou na 3 e a 4, mecanismos linguísticos, a coesão. A famosa coesão. A coesão do texto, ou seja, usar os conectivos adequadamente, fazer um movimento de ir e vir do texto. A fluidez, né? A fluidez. Essa competência é interessante a gente falar que a coesão ela já acontece naturalmente, simplesmente porque você é alfabetizado e você vai usar uma preposição, você vai usar uma conjunção, e dentro daquilo que você conhece de linguagem, você faz a coesão de uma certa forma. Só que a gente tem uma especificidade nessa competência, que é a presença de elementos coesivos mobilizados em lugares específicos, né? Sim, então, por exemplo, quando você inicia o desenvolvimento 1, que já é o segundo parágrafo, não dá para você iniciar de qualquer maneira. Por exemplo, o Brasil é um país, isso pode... Isso é a atenção que se deve ter ao valor semântico dos conectivos, o valor semântico das preposições, né? Sim, o valor exatamente. semântico das conjunções. Sempre ter uma atenção muito especial, os caras estão falando, é interessante, né? Porque a gente fala muito isso para os alunos. Tenha cuidado para entender o sentido daquele conectivo que você está usando, né? Porque senão você vai usar um conectivo de oposição, né? E aí não é uma ideia de oposição que você quer trazer, mas você está usando um conectivo de oposição. E aí você perde. Uma única inadequação, você não consegue chegar a 200 pontos. Então você iniciaria o desenvolvimento 1 com, nesse contexto, dependendo do que você escreve na introdução, né? No contexto da introdução, dessa forma. Para você já conectar o seu desenvolvimento à introdução. Isso, exatamente. E a 5, amigo? A 5 pega bastante que também, é específico do Enem, né? Que é fazer uma conclusão com a proposta de intervenção. Então, além do Enem te cobrar um senso crítico de algum problema social, ambiental, que for, você ainda precisa desenvolver esse seu senso de cidadão, de pensar assim, como é que isso poderia se resolver? Né? Qual é o caminho adequado para resolver ou amenizar esse problema? A competência número 5 do Enem. Sim. Entendi. Olha, e é interessante, né? Porque normalmente falar sobre o problema é fácil, né? É difícil achar uma solução, né? Eis aí. Pois é. E aí quando o aluno domina várias áreas de conhecimento, ele acaba conseguindo trazer solução para um problema que ele detecta. Uma dica, sabe, que para fechar essa parte das competências que eu sempre dou é a seguinte. Porque o aluno ele tem muito medo do conteúdo, né? Do plano do conteúdo da redação. Ele tem mais medo do plano do conteúdo do que do plano linguístico, propriamente dito, né? Que é o que cai pra gente.
que é a nossa especialidade, né? Ele tem mais medo do plano do conteúdo. O que significa isso? Significa o que eu posso usar, o que eu posso trazer, Eu sempre oriento o seguinte, e capriche nos estudos para as outras áreas, que não tem como você não ter um bom repertório para qualquer tema. Se você capricha na hora de estudar para história, sociologia, filosofia, você tem muita coisa, você tem muita bagagem, muito conhecimento de mundo para trazer, conhecimento enciclopédico, né? Para trazer aqui. Talvez agora seja muito tarde, né? A gente tá uma semana do Enem. Sim. Mas para você que vai fazer como trainee esse ano, principalmente em ano de Enem, né, gente? Principalmente em ano de vestibular, mas tá atento ao que tá acontecendo no mundo, né? Sim, exatamente. Tá atento ao noticiário, né? Tá atento a jornais. E não superficial. A gente fala muito assim, você não ficar preso ao comentário do cara que deu a notícia, não. Pega a notícia e analisa ela, as coisas que estão por trás disso. Sei lá, a gasolina tá cara. O que está por trás disso? Né? Porque às vezes a gente pega uma análise pronta. A gente é acostumado a pegar essa análise pronta. É um problema do governo. Pode ser, mas qual é o problema do governo? O que gerou isso? O que está gerando? Você está falando isso, você está me lembrando de uma coisa pensamento crítico. O aluno pergunta assim, você acha que pode ter alguma coisa sobre pandemia? Aí eu digo, olha, como assim? Depende, porque pandemia, eu posso pensar que vai cair um tema que fale sobre a pandemia em si, né? O problema sanitário, mas a pandemia também acabou tendo como impacto o desemprego, o problema da economia, então é a pandemia também. A pandemia pode ter da pandemia na sociedade, né? Exatamente. Ou algum tema voltado à ciência, porque a gente teve uma vacina que precisou ser acelerada, então pode cair alguma coisa dentro da área da ciência por conta da pandemia. Então, assim, então é isso aí que você está falando. Então, a gente tem que aprofundar o conhecimento e ver todas as possibilidades de uma única palavra que é a pandemia, porque a gente está falando de um assunto, mas lá no Enem tem uma frase-tema. Como é que vai ser essa frase-tema? Agora, o assunto pandemia, você tem muitas coisas a ser faladas, o antes, o durante, o depois, que pode virar um tema de redação. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Eric, que é para deixar numa saia justa, que o aluno sempre faz, uma bela uma saia justa. Adoro essa saia justa, porque é normal, todo professor... Na verdade, não vai ser uma saia justa, porque eu tenho certeza que ele já ouviu isso o ano inteiro. Professor, e eu já ouvi muito isso também, eu tive que me render e ir pro YouTube e fazer essa aposta, porque não teve jeito, de tanto que os alunos botam isso na cabeça da gente, eu tive que fazer. Se fosse assim, professor, um tema, o senhor tivesse que escolher um tema, qual que é o tema que está aí no seu coração que poderia ser tema este ano? Claro que o senhor vai ter, nós tem muitas possibilidades, mas se eu pudesse escolher um, professor, se o senhor fosse quem escolher, se fosse o senhor, professor, que escolhesse o tema da redação do Enem, o que você escolheria? Diferente essa pergunta agora. Eu desviei. Tá, vamos lá, me ajudou. A primeira pergunta é, qual que tá no seu coração que você acha que vai ser a sua aposta? Né? Apesar de a gente não poder apostar, mas o aluno sempre quer que a gente aposte, eu sei que quem tá ouvindo a gente vai querer, então a primeira é a sua aposta. A segunda é, se você pudesse escolher, qual que você escolheria? Olha aí. Talvez a minha aposta, ou melhor, o que eu escolheria seja minha aposta também. Pode ser? Isso aí. Pode ser. Se eu escolheria, né? Pode ter a ver. Isso. Olha, já tem algum tempo que o Enem não trabalha a ideia de sustentabilidade. Legal, que foi algo que foi cobrado até... Meio ambiente, inclusive, quase tem muito tempo. Se eu não me lembro, acho que desde que ele é vestibular, porque eu acho que a última vez que foi cobrado isso foi em 2000 e alguma coisa. Nossa, tem muito tempo. Meio ambiente eu não vejo mais no Enem, verdade. Pois é. E aí, a sustentabilidade em si é uma palavra boa, porque você pode falar sobre lixo eletrônico. Sim. Esse boom do smartphone desde 2009, 2010. Sim. Verdade. Mas sustentabilidade você pode falar também de desmatamento. Sim. Né? Porque a gente pode falar de industrialização. E a COP aconteceu agora. Eu tô com o meio ambiente na cabeça. Eu acho pouco provável, mas eu tô com o ambiente no meu coração também. Eu queria muito que fosse. Eu acho assim, que é um papo relevante. E aí eu falo de sustentabilidade justamente por causa disso. A gente pode pensar tanto na industrialização que desmata. A gente pode pensar também tanto na busca por lucro a qualquer preço e lembrar de invasão de terras indígenas, sabe? Então você vai por vários aspectos. Sim. Então é interessante. Quem está por fora de sustentabilidade, na minha prova ia mal. Boa!
Viu? Não é? Não é importante isso? É verdade, muito, muito. Então esse é um dos temas que você teria separado pra gente? Sim, eu posso sim. Não, na verdade tem Já vamos aproveitar muita coisa aqui. Vamos Mas aproveitar o gancho, eu então. não conseguiria esse universo desse assunto. Vamos aproveitar a o gente gancho. tem aqui sim, a gente tem tema relacionado A gente tem ao meio meio ambiente, ambiente. A gente tem meio ambiente, com certeza. Mas vamos começar então os 10 temas que a gente separou? Vamos começar pelo 10º? Pode ser. Vamos começar pelo 10º. Tá lá. Vamos falar sobre, então, professor Eric, Tá lá. desenvolvimento econômico e o quê? E o quê? Sustentabilidade. É o 10º, mas não significa que é o... Não, a gente colocou em ordem bem aleatória. Exatamente. É Né? isso aí. Eu falei um pouco, né? Acabei que a gente não Acabou que a gente já falou um pouco, E aí o aluno vai querer saber. Repertório, dá pelo menos um repertório pra gente, professor, a gente já pode puxar o que o próprio Lucas falou, que na verdade é o que tá na minha cabeça. Aí aproveita, gente, que qual seria uma citação boa? Situação de... Citação, Não, mas dá pra Mas É. porque essa semana é a semana que a gente vai ver os alunos aí no corredor assim, gravando frases, e quem falou? E quem disse falou isso? Isso é verdade. Uma briga, não, acho que Mas eu tenho em mente agora aqui uma citação para meio ambiente. Você tem, Eric? Tem. Tem? Manda. Tem. Manda. Não necessariamente para meio ambiente, mas dá pra falar de citação. Ah. Dá pra fazer. Qual? Porque aí já começa a... Eu tenho uma. Você tem uma? Eu tenho uma. Olha que eu vou querer passageiro aqui. Eu tenho uma real, Qual? uma de... Como é que é mesmo? Eu esqueci, agora me fugiu o essa nome, eu vou daí- lembrar provavelmente até o final do Não sei se tá episódio. valendo, não. Mas a educação é a arma mais poderosa que a gente tem para... Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nossa, eu fui em campo. Por quê? Né? Você me fala Porque a disso. questão da sustentabilidade passa pela educação, Sim. né? A gente Isso. passa pela educação, Você sabe fazer, né? Você sabe fazer. tá vendo? Você sabe fazer raciocínio. Isso Isso é um raciocínio. sim. E quando ela falou assim, você tem uma frase de meio ambiente, eu disse sim, não porque eu tinha de meio ambiente exatamente, mas a ideia. Exatamente. A ideia é que você pode já supor que vai fazer no texto. Exatamente. E aí é pra Mas isso. você não acha que seria pouco pertinente a citação dele? Então, mas depende do que você vai fazer. Depende da Então, frase de você tá tema que usando veio, no depende da texto. frase de tema que Porque é veio bom também, destacar né? isso, porque Depende do realmente recorte. a sua pergunta é importante porque eu poderia ter aqui uma citação de algum filósofo que dissesse algo sobre o meio ambiente mesmo. Então essa pertinência, ela seria automática, mas iria ter que E ter essa conexão. eu dei essa citação porque eu acho que hoje uma das questões da sustentabilidade é a questão da mudança de cultura, né? A pessoa que assim, a gente está tudo muito interligado a meio ambiente e assim, é a questão da cultura, é o cara que não recicla o lixo, ele está acostumado a descartar de qualquer jeito, é o cara que está acostumado a jogar bala pelo vidro da janela do carro e passa por uma questão de cultura, e a gente vê que as sociedades mais evoluídas nisso saem na frente. A gente vê o Japão, a gente vê outras sociedades. E a educação, de fato, para mim, é chave para isso tudo. Porque quando a gente fala da pertinência, pode ter uma frase de meio ambiente, que é uma pertinência direta, ligada, Sim. mas pode ter haver uma pertinência em que você, por meio de um argumento que você vai usar daquele tema, como você usaria um argumento aí de comportamento cultural, né? Isso. Enfim, para encaixar essa citação, né? Então tem essa possibilidade também, porque as citações, essas frases filosóficas, elas têm um raciocínio que você pode conectar com qualquer coisa, porque no final das contas, quando alguém registra isso, é para que justamente, mesmo fora do ambiente de redação que eu estou dizendo, para que você possa pensar, poxa, é legal essa frase aqui. E aí, geralmente você pensa para a sua vida, né? Você pensa, a educação é a arma mais poderosa que pode mudar. E de repente você está pensando na educação dos seus filhos porque você está passando por algum problema. Ou outro está pensando na educação na escola porque ele é professor. Então essas citações, elas servem para uma reflexão mesmo. E a educação aí seria como uma mudança de comportamento. E aí você pega essa E aí é reflexão importante e dizer falar. também que aí o aluno usando uma mais aberta, uma citação um pouco mais aberta como essa, ele precisaria, no caso do Enem, né? Ele precisaria depois usar uma mais específica, né? Porque aí seria importante ele ter um repertório depois mais pertinente. Depende Você também. Depende. Porque, Eu assim, vejo muito isso na correção agora, sabe? Essa exigência de ele pode usar uma citação um pouco mais abrangente, mas depois ele precisa trazer algo mais específico para puxar. Você não percebe isso? Não, na verdade, isso é muito complexo falar sobre isso exatamente, porque a pertinência
ela vai se dar na habilidade que ele tem mesmo de conexão. Desenvolver o assunto. Essa vai ser a habilidade. Mas essa que Então, fala de educação não é muito aberta? depende, porque se é assim, sobre a questão da educação, né? Eu não lembro exatamente qual é a frase. Aqui a frase do tema Vai depender do tema. desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Então, se ele problematizar, como ele bem fez ali, né? Porque você pensa, cada aluno pode ter uma sensibilidade crítica, né? Uhum. E a sua foi do lado educacional. Exatamente. Então, se a gente não tem o conhecimento, Você vai problematizar o isso nível daqui relacionado educacional, ao problema educacional. Entendi. e aí você vai tornar pertinente. Então, Legal. às vezes o aluno fala assim, se eu colocasse isso, ficaria bom, não sei, você precisa escrever para eu saber. Para eu entender. Qual caminho você vai seguir na argumentação? Porque a gente, com a experiência de banca, a gente vê cada coisa. Então, assim, são 1.500 redações por temporada. Então a gente vê cada coisa. Você vê o filme A Lagoa Azul num tema de gravidez precoce, que não foi nenhuma experiência de banca, não foi banca, mas foi de aluno. Agora estou lembrando que foi de aluno. Gravidez precoce é Lagoa Azul, porque ele fez uma conexão que no filme há dois adolescentes que sofrem um naufrágio e vivem uma gravidez romantizada, porque o filme é hollywoodiano e tudo mais, mas a realidade no Brasil não vai evidenciar uma coisa como essa dentro dessa estrutura hollywoodiana. Né? Então depende muito, depende muito. Né? Agora, quanto mais distante for esse repertório desse raciocínio da frase, mais difícil é fazer essa conexão. Eu também acho. Então é bom a gente lembrar. Eu lembro bastante. É mais difícil fazer essa conexão mesmo. Aí vai depender muito de cada um. Você que não estuda redação, né? Você foi bem, você usaria essa maneira. Já não tirei zero. A sustentabilidade é uma questão de educação, pô. Então tá ótimo. Não é? O tema número 9. Aqui, vamos só, antes de você falar do 9, deixa eu ver como é que tá ali. Aí, Isabela, depois você tá normal. Então sigamos. O número... Vamos embora. O 9 é assim, olha, a relevância do debate acerca do assédio sexual no Brasil. Tema também... Já tem um tempo. Grande problema que a gente tem na sociedade. Já tem um tempo já que isso é uma pauta bem séria por conta das últimas discussões sobre educação sexual, né? Sim. A gente tem, eu não vou lembrar de pesquisa exatamente, mas se a gente for parar para pesquisar, adolescentes do 9º ano, né, que giram em torno de 13, 14 anos, boa parte deles já tem uma atividade sexual, né? E o que significa dizer? Sexual ativa, né? Que ainda não tem a ver com isso. Mas quando a gente fala de assédio sexual, aí tá menores ou não? Não sei se a gente especificou isso. Não especificou não. Tá, não tem problema. Assim, a relevância do debate acerca, aí tá falando, você vê, né? O tema já puxa pra questão do debate, ou seja, de se discutir isso, de se pensar sobre isso, refletir, né? E tudo mais. A relevância do debate acerca do assédio sexual no Brasil. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de assédio, a gente tem boa parte disso sobre a questão do assédio de menores. E é uma discussão que tem sido feita justamente porque a gente está tendo uma sociedade muito polarizada, né? Então, o conservadorismo e o progresso, eles estão muito em embate agora, né? Então, se é papel da escola trazer a educação sexual, se não sim. Né? Se a gente poderia, se numa proposta caberia colocar isso em pauta dentro das escolas, né? Pois é. Porque a questão do assédio, né, sexual... Isso porque eu tô falando assim, de assédio de menores que você poderia contextualizar. Tem assédio, depende muito do texto. Porque a gente colocou os títulos aqui, né, dos recortes temáticos, mas vai depender do texto motivador, porque lembrando, o texto motivador, né, é o que vai te direcionar muito ali. E essa questão do assédio sexual, ela tá você percebe isso em todo lugar, principalmente também no ambiente de trabalho, né? Isso. Existem muitas mulheres e muitas pessoas, não são mulheres não, né? O assédio sexual pode ser por parte de... A gente não vai aqui, né, generalizar que tem seja... um nicho ali maior. Exatamente, tem. A mulher que sofre mais. É interessante. Isso é uma questão... Você falando desse assunto aí... Principalmente em grandes empresas, multinacionais e tudo mais. Tem a questão do assédio dentro do trabalho. Exatamente, por conta de cargos. E a gente fica preso na mulher, como vocês falaram, mas eu tava ouvindo uma entrevista do Rafinha Bastos recentemente, com o ex-vocalista da banda Twister.
A galerinha Sim, não vai vai lembrar, conhecer, né? não vai lembrar. Sim, Falam que assim, eu também tive dificuldade, porque eu sou mais novinho. Não, a gente acredita, Adolescente, cara. gente. Pois é, mas eu achei muito interessante que me remeteu até um outro risco que a gente tem. Ele conta que ele sofreu assédio na época da banda. É verdade, eu vi isso. E assim, é um homem, né? Então a gente Sim. fica muito preso ao assédio com a mulher. E aí ele fala que ele sofreu muito assédio. Ninguém tá... Tiraram ele tirou da casa dele, prometeram, né, uma série de coisas. E assim, mundos e fundos para a família. E assim, ele fala um pouquinho do assédio que ele sofreu. Mas na época, eu lembro que eu estava ouvindo, eu ainda falei com minha esposa assim: cara, isso deve acontecer muito com jogador de futebol. Porque na época ele foi tirado de casa, ele chegou para os pais e assim, pô, a gente vai fazer isso, ele vai ficar famoso, vai lançar disco e a gente vai investir, vai acontecer. Tirou ele, levou para uma casa, ele fala que ele não podia sair, ele não podia ter telefone lá dentro. Então, quantas vezes isso deve acontecer com pessoas que sonham jogar futebol? Que a gente vê isso até muito mais no Brasil do que com música. O cara vai falar assim, pô, seu filho sabe jogar bola e tal, ó, eu sou empresário, vou levar ele, que não sei o que, aí tira ele do interior, leva pra capital. Olha, né? Ginastas também. Ginastas, Só de ginasta. a gente teve recentemente vários escândalos relacionados a ginasta, tanto seja feminino ou masculino. Exatamente. Então, é isso. Assédio E só para finalizar essa parte, Sim. da questão da educação sexual, porque o assédio de menor ele é muito difícil de combater, e por isso essa discussão, Porque às vezes a porque criança assim, não com percebe, 9, né? 10, 11 anos, essas crianças, adolescentes, enfim, eles não sabem o que está acontecendo. Isso Então, é triste. vem A essa educação- discussão, que a educação vem- ela tá falha ali. Então, a discussão de estar na escola ou de não estar na escola. Né? Isso é importante. Agora, tem um assédio que vai para além disso, né? Assédio contra o próprio homem, um assédio no trabalho também, né? Sim. Porque a gente pode, a gente tá falando de assédio sexual, mas às vezes o tema aparece como assédio. Recentemente a gente tava falando da questão da deficiência, que há 3 anos apareceu especificamente para surdos. Sim. Né? Então, por isso é bom a gente ter todo esse processo. Porque a gente promove aqui uma frase tema, né? Pra gente fazer algo meio que genérico. Ritual. Ah, Mas assim, um ritualzinho que é você colocar uma frase. Colocar. Mas no final das contas a gente tem que discutir de um todo. Porque A definição de é assédio. difícil você adivinhar a frase em si. Sim, porque é o recorte, né? O recorte a gente não tem como acertar. Assim. Um recorte mais difícil. pode até ter, né? Mas Mas é bem difícil. Ó, o 8º tema: educação financeira e patrimonial no Brasil. Então, quando a gente fala de questão financeira, a gente também pode se voltar até pelo contexto de pandemia. Por que eu tô falando isso? Sabe o que eu acho quando eu vejo esse tema aqui? Primeira coisa que vem na minha cabeça, Okay. uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Tinha que ter alguma matéria, alguma forma, nem que seja matéria, projetos, não sei, de colocar mesmo a educação financeira, disciplinas relacionadas à educação financeira, a investimentos. O aluno sai do ensino médio, ele não sabe, ele não sabe fazer a declaração de imposto de renda. Ele não vai saber. Isso não é ensinado pra gente na escola. Mas será que isso não é tão importante quanto aprender as outras inúmeras coisas que a gente aprende na escola? Sim. Sabe? E são coisas do tipo, do dia a dia, da vida adulta, da vida do cara, quando ele sair da escola e for trabalhar, que ele poderia aprender na escola, né? Ele poderia aprender sobre investimentos, que com R$50 ele pode operar na bolsa de valores. Quem que fala isso para um aluno, às vezes, de uma escola pública? Quem que fala? Eu um dia fui falar sobre temas relacionados à educação financeira no colégio onde eu trabalho, no colégio público onde eu trabalho, estadual. E a gente tava falando, né? Tava fazendo redações sobre educação financeira. E a gente foi tocar nesse ponto, né? Eles não tinham repertório. Não é do conhecimento deles, assim, não é do mundo deles, do universo deles, infelizmente, tristemente, falar sobre investimento. Por quê? Porque na maioria das vezes o que a gente vê são famílias que não podem nem falar de investimentos porque estão, né, passando por situações de vulnerabilidade e tudo mais. Então, se a gente coloca esse tipo de assunto dentro da escola, e quando eu vejo esse tema é meu favorito, gente. Já deu pra perceber. Já deu pra perceber, pois é. Eu falo que esse tema é meu favorito e no ano que ele cair, vocês podem ter certeza que vocês vão olhar pro céu em alguns... Quem morar perto da minha casa vai achar que é Réveillon.
Porque eu vou soltar fogos. É muito importante falar sobre investimento, sobre educação financeira, sobre orçamento doméstico. Pro aluno, pra gente não ter mais tanto... Isso resolveria, gente, tanta coisa. E aí, como eu ia falar a questão da Eu pandemia, não consigo, assim, nem... quantos desempregados Pois que, tendo a possibilidade, eu sei que é uma coisa difícil isso, né? Quase utópica, mas é uma realidade crítica. Sim. Com a educação financeira, você, sendo autônomo por um desemprego, você se vira Você sabe administrar ali um pouco. Onde que eu vou cortar, o que eu vou cortar, o que eu tenho que fazer, não é? Cara, entende? Fundamental. É o básico, até pro pouco, porque assim, você pode ter muito pouco, mas se o cara tem uma noção do que fazer, significa que ele vai resolver o problema dele. A gente sabe que não é assim, né? As questões sociais, as questões de problema, não é isso, obviamente. Mas já é uma ajuda, sabe? E também falar quando a gente entra na educação financeira, a gente entra na questão, como eu disse, estava no começo dizendo, a gente entra na questão do investimento, de fazer investimentos. Porque, gente, é fato. Quando você fala de investimento, o aluno pensa em poupança. Sim, O aluno só conhece poupança, não entende nada. Isso é um Se ele assunto... conhecesse, entende? E pudesse ali... Você vê, eu recentemente vi, antes de você falar, Lucas, recentemente eu vi uma notícia, passou no Instagram, passou no meu feed, no Instagram da BBC News. Aqui do Brasil, de um BBC News Brasil, né? De um menino de 11 anos, de família pobre, família humilde, que falou pra mãe dele assim: mãe, eu quero aprender a operar na bolsa de valores. A mãe dele, coitada, a mãe dele disse: filho, eu não sei te ajudar. A mãe dele, como meu avô diria pra mim, né? Eu fui criada com meu avô e minha avó, como os meus pais também diriam pra mim, porque assim, eu venho de uma família que não tinha condição de... Nunca investiu, nunca soube isso. Hoje eu tenho ações, eu compro ações, eu opero na bolsa de valores, mas assim, nossa, eu nunca saberia o que é isso lá na minha base. E esse menino me surpreendeu. A notícia foi o seguinte: ele falou pra mãe por quê? Porque passou no computador, ele estava mexendo no computador, brincando ali, jogando, e viu isso na propaganda. Sabe esses anúncios do YouTube? Sim. Ele viu isso no anúncio e chamou a atenção dele. A mãe dele foi procurar alguém que sabia do assunto, entendia e tal, o menino começou a operar. Tá fazendo dinheiro. Tá vendo? Ué. Tá fazendo assim dinheiro, mesmo. cara, pra família, menino de 11 anos, entende? Então assim, não é claro que isso aqui também não é dizer que é um pilim-pim-pim, né, gente? A gente sabe que não. Mas é algo que sim, os nossos adolescentes já precisam tomar conhecimento. Mas é o... Assim, ainda que o cara não vá para operar uma bolsa. Não, sim. Ainda que ele não vá, você tem outros tipos de investimento, você tem outros tipos de formas de você administrar o seu dinheiro, principalmente na hora, preciso contratar um empréstimo. O que é? Esses dias um aluno me perguntou. Né? Esses dias um aluno me perguntou. Professor, o que o FIES vale a pena? Eu falei assim, cara, eu tenho que ver como é que tá a taxa de juros do FIES. Não lembro, há um tempo atrás era tipo 3% ao ano. Pô, se for assim, tá ótimo. É muito, é pouco, porque eles não têm essa referência. Sim. Né? Eles não estão financiando um carro, eles nunca financiaram um carro, nunca financiaram uma casa. Não tem noção nem de taxa de juros. E assim, o máximo que eles têm hoje de educação financeira, uma matemática financeira que passa assim no ensino médio. Nossa, verdade. Juros simples composto. E assim, de uma maneira no máximo o cara chega numa tabela price da vida e olha lá. Sabe? E assim, vai muito além, gente. Esses dias eu tava conversando com um amigo sobre comprar um imóvel. Olha que coisa interessante, comprar um imóvel. E isso é um conhecimentozinho básico de porcentagem. Você tem 130, vamos supor que você tenha 150 mil hoje e você quer investir em imóvel. Você compraria um imóvel? Se você tem 150 mil, você compraria um imóvel. E aí vamos supor que você opte por comprar esse imóvel. Vou comprar e vou alugar. É um investimento, o imóvel só valoriza, eu vou comprar e vou alugar. Beleza. Quanto você receberia hoje de aluguel no imóvel de 150 mil? Hoje, 150 mil, a gente já compra um apartamento na planta. Concorda comigo? Compra um apartamento na planta. O aluguel desse apartamento é uns 750, 800 reais. Por aí. Certo? Tá, só que se você pegar 150 mil e investir num fundo de ação imobiliária, você ganha 1% ao mês. Vale mais a pena você pegar 150 mil e comprar 150 mil em fundo imobiliário, que te rende 1% de dividendo ao mês,
você vai ganhar 1.500, enquanto se você tivesse gastado Exatamente. 150 mil numa casa, você ia ganhar 850. Exatamente. Olha que interessante. Vai esbarrar na Isso aí. educação financeira? Não Gente, só- é mais simples que eu comprar um imóvel. Mas aí eu vou te Você falar faz isso uma por outra aqui, ó. coisa. Que No aí celular. vou potencializar A conta da corretora. esse raciocínio. Que além da educação financeira, a falta da educação financeira, por uma questão de matemática que de repente pode ser resolvida rápida, ainda tem que a falta de educação financeira, ela atrapalha até o seu comportamento. Porque aí você, pela falta, acaba sendo mais conservador. Não. Então, quantos vão preferir comprar? Por que não? Porque eu vou comprar e vai ser meu, vai estar no meu nome. Não vai pensar nesse processo. Porque não vive essa educação financeira. E assim, o diariamente, fundo então- de ação, gente, o fundo imobiliário, ele também valoriza, assim como o imóvel valoriza. E o fundo imobiliário, a gente compra como compração. Como comprovação. Você faz uma conta ali na corretora. bem Mas a tranquilo. pessoa, né? Eu vou falar Bem tranquilo. agora. se ela Agora tem um falar problema. agora, Tem um problema que eu vejo que é um faz. problema da geração. Eu falo muito isso, eu faço uma análise até profunda sobre isso, que a gente tem uma geração imediatista. Infelizmente. E aí isso é financeiramente... Palma, modernidade líquida. Anota, Financeiramente, anota aí, ó. Tá bom, tá dando dicas aqui de repertório. Você sabe. É o que tá Financeiramente, isso é um problema, porque as pessoas se endividam justamente por querer realizar agora algo que não conseguem realizar agora. E é um problema da nossa geração. A gente pode ver em exemplos simples assim. O professor dava um tema pra gente de pesquisa, um trabalho, que a gente tinha que fazer o trabalho. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir numa biblioteca, procurar um livro, achar, ver se tinha o tema ali dentro, ler para falar sobre aquilo, montar o nosso trabalho. Hoje não, hoje o cara digita no Google e em segundos. Tudo errado. Eu quero saber a cotação do dólar. A gente ia ter que ir numa banca para comprar o jornal, o Globo, e ver qual era a cotação do dólar. Agora jogou no Hoje não, você digita aqui, eu vejo a variação dele em segundos. É. Então a nossa geração é imediatista. Isso financeiramente é um problema, porque eu quero esse notebook. Cara, mas eu ganho R$1.000 por mês, ele custa 3 vezes o meu salário. Guarda, mas não, a gente quer agora. Vai lá, A gente faz quer agora, porque a gente está acostumado a mercado coisa também te acontecer ajuda, né? agora. O Pois mercado é. que promove o consumismo já te ajuda nesse ponto, né? E aí a primeira coisa, galera, para vocês Existe. trabalharem financeiramente é pensar a médio e longo prazo. Isso aí. Tá Próximo. vendo? Vocês querem fazer esse tema aí, né? Deu pra ver que é o preferido aqui de todo mundo. Eu mesmo falei pouco. Não, os apresentadores não podem estudar nem falar qual é o tema deles. Né? A pergunta era pro Eric, Não tem entendeu? problema. Eu só queria lembrar. E aliás era a pergunta lá do começo, né? Que era aquele o tema, seu tema preferido, aí o Eric veio falando da sustentabilidade, agora ninguém perguntou pra gente. Não, Vai virar aquele igual aquele meme. Claro. Eu nem quero nada financeiro, não. Meu tema favorito é. Eles anotaram um monte de coisa. Vamos lá, ó, o sétimo aqui, posição de número 7, desafios para enfrentar a crise econômica. Vamos para a economia de novo. Então, aí A tá crise econômica já é um ali outro dentro, campo. né? Tá ali dentro. É bom a gente sempre mas lembrar do... já vai para uma coisa mais macro, né? Isso, IDH é como repertório. É bom a gente lembrar do legal. IDH. Pelo menos quando eu ensino em Legal. sala de aula, temas da área de economia... Gente, toda vez que eu lembro de IDH, eu lembro de um debate político que teve aqui na cidade. Aí um candidato perguntou pro outro, e o IDH da nossa cidade? O cara, você não me vê com essas siglas. Você sabe o que é Ai, meu pai. Ai, meu Deus. mas eu não vou falar que cidade a gente tá, eu não vou nem falar o candidato, meu nome, né? mas Deixa o eu lembro que candidato. eu tava assistindo o debate, eu ria. Então, para esse cara aí, para esse cara aqui, o índice de desenvolvimento humano, O índice de desenvolvimento humano, que vai avaliar a educação do país, Exatamente. a Saneamento saúde, básico. a saúde, né? E a questão econômica, o PIB, né? E toda essa questão. IDH, totalmente. Sim. Né? Usar nesse ponto. É importante os alunos entenderem também que você falou aí a palavra. Desafios para enfrentar a crise econômica. Então, desafios para enfrentar a crise econômica, né? Esse é o clássico de toda frase. Desafios para enfrentar. O desafio tá lá, né? Qual é o Desafio tá desafio sendo. para você enfrentar a crise? Aí você pode sempre olhar para o lado governamental em si, que não tem problema nenhum, aquela história, pode falar mal do governo? Pode, você não pode xingar. Né? É por aí. O presidente filha da... Né? Não pode xingar, mas você pode fazer críticas positivas e negativas. Sim. Né? Você pode ter um posicionamento, sim.
de se você achar isso, um governo que não se preocupa com a classe mais pobre, seja ele qual for, né, para deixar bem claro aqui, né? Sim. E pode fazer, quando a gente faz alusões históricas, por exemplo, a gente necessariamente está indo com alguma crítica, que pode ser positiva ou negativa. Por que não fazer a crítica do momento atual? Sim. Também não tem problema nenhum. Então, você pode ter esse olhar para o desafio da questão do governo, da questão de falta de políticas públicas, né? Falta mesmo de ajudar o mais pobre mesmo, né? Sim. Nesse sentido. Agora, você pode também falar sobre questões do próprio mercado, vai depender muito de você, né? Do seu conhecimento, do próprio mercado em si. A gente tem uma pandemia que precisou-se de um isolamento social, né? Então, menos compra, menos movimento. A gente sabe que vai gerar inflação depois, problema, né? E vai gerar crise, vai gerar desemprego. Com certeza. Então, dá para falar tanto de coisas mais assim... colocar nome, né, aos bois de quem que é a culpa de determinado raciocínio que você fizer, né, por uma questão histórica do Brasil, ou você pode falar de alguma coisa mesmo que desencadeia essas crises aí, uma coisa externa, né? A chave também, por mais que a gente que o aluno possa botar suas críticas e, como ele falou, sem ofender, mas você pode embasar, você pode embasar sua crítica, embasa. Pronto. Traz embasamento para sua crítica, não tem problema. Mas não se colocar como vítima, o tempo todo como vítima. O objetivo nem é mesmo atacar o governo. Né? O objetivo é você mostrar um problema, e esse problema, se é do governo ou não, é um problema. Contra fatos não argumentos. E aí depois do problema você ir até chegar na proposta de solução. Tem essa polêmica, né? de que não pode falar, não tem essa. Gente, não é esse governo não, pelo amor de Deus. Você tem que lembrar isso, né? Não é esse governo não, a gente tá falando. Porque a verdade, um tempo atrás eu tava conversando também, um amigo meu falou assim, você vê como que o nosso país, o nosso estado é rico, porque... Olha quantos escândalos nós passamos e a gente ainda está de pé, né? Quanto a gente poderia, qual a potência que a gente poderia ter. E isso não é de agora, isso, a gente não está falando de governo atual, não. Então, desde que seja embasado, eu acho que não tem problema nenhum. Mas a gente tem que botar, eu acho que a gente tem que, na hora dos desafios, apresentar, não se colocar o tempo todo como vítima e impotente, porque a gente não é impotente, a gente tem meios, a gente tem artifícios. Eu acho que é mudar, conseguir mudar a mentalidade e enxergar de uma outra forma. Isso aí. Próximo tema, o sexto tema, sistema carcerário brasileiro. Cara, isso aí eu problemas e soluções. Boa, já temos Existem alguns saber, temas que são os clássicos, né, que eu chamo, né? O clássico do vestibular. Se o aluno está 2, 3, 4 anos estudando, às vezes para medicina, às vezes acaba acontecendo, e ele vai fazer aula comigo naquele segundo, terceiro, quarto ano, ele vai ver determinados temas de novo. Sim. Porque afinal de contas, você trabalha mobilidade urbana também é um desses, né? Então tem assim os clássicos, porque é a cara do vestibular, né? Eu não sei nem dizer por que exatamente é um clássico. Por que de fato sistema carcerário? Porque acho que é um problema muito tempo já, né? Eu acho que não se resolve. Talvez seja por isso que seja clássico. Pois é, mas ainda assim, né? Parece que é pouco quando a gente fala que é isso, né? Mas por quê? Mas aí, como a gente tem trabalho, sei lá, 50, 100 temas, eu não posso fazer nem ideia aqui do número. Teria que fazer uma conta mais ou menos aí de 4, 5 por mês e tudo mais. Mas enfim, diante desses 30, 40 temas, vai cair um só lá no Enem. Então, quer dizer, se a gente acertar, são tantos outros que ficaram para trás, né? Entre aspas. E esses que ficaram para trás, eles não vão ser excluídos, pelo menos na minha aula, para eu poder fazer novos no ano seguinte. Não, né? Na verdade, vão ter muitos que vão se repetir, outros vão ser novos. Dependendo do que acontecer de um ano para o outro, a gente vai acrescentar mais um. E isso já entra no tema 5 aqui, tá? O que você está falando serve para o 5, porque é exatamente o que você tinha colocado. O perigo da crise hídrica no Brasil. Então, assim, sistema carcerário, e engraçado que no primeiro momento em que eu começo a falar sobre isso, todo mundo tem uma dificuldade danada, não sei porquê, de falar de sistema carcerário. Mas depois que a gente começa a dizer algumas coisas, aí você, mas é tão óbvio, né? Pois é tão óbvio que é superlotado, todos, não todos. Sim. Mas a gente sabe que os caras entram lá de um jeito e saem pior. Não há ressocialização. Não há ressocialização. A Exatamente. gente sabe que tem corrupção, que a questão de que drogas, lá de dentro mesmo eles também comandam muitas coisas. Pra quem não sabe, né? Eu dou aula dentro eu acho que é o clássico, né? Eu dou aula dentro de um sistema prisional também, né? Eu navego, né, galera? De colégio particular, pré-vestibular, até colégio público e dentro de um desses colégios públicos um sistema para menores infratores. Sim. E assim, é um problema que a gente
tem muita coisa para falar. Tem a questão da ressocialização, de gerar... Pô, a gente vê que é um ambiente, um espaço que dava para o cara ter oficina, dava para ele aprender uma profissão, ele ter um curso de elétrica, um curso, sei lá, de instalação de som automotivo, que o cara trabalha por conta, cara. Exatamente. Tem como ele fazer isso. Uma profissão, Pois às vezes não ele... tem, né? Mas eu vejo que o maior problema desses alunos é voltar para o mesmo meio. Exatamente, quando sair, quando paga a pena, ele né? voltar para o mesmo meio. Exatamente. E principalmente onde eu dou aula, que são menores, são adolescentes. A gente sabe a necessidade do adolescente de se sentir aceito no grupo. E aí, muitas das vezes, eles não... Às vezes você vê o aluno assim, professor, eu quero sair. E é engraçado porque, às vezes, ele tá sozinho contigo, você fica assim... O cara, ele é fingido comigo, ele é fingido com os caras. Porque quando ele tá sozinho com você, às vezes ele, pô, não, professor, eu quero sair e tal. Eu tenho filho já, que não sei o quê. E aí, quando a galera chega, parece que é outra pessoa. E aí, assim... Mas você percebe muitas das vezes que é realmente a questão da aceitação. Tá inserido numa facção, é difícil de sair. Quando ele sai dali, ele tá naquele mesmo meio. Vamos refletir aqui de uma forma geral? Ninguém nasce querendo ser criminoso, né, gente? Ninguém, eu imagino que não. Apesar de sim, eu não quero ser utópica e dizer que não tem maldade humana, né? Claro que tem, né? Obviamente que tem. Mas por quê? O porquê? Vamos procurar saber o porquê. O porquê aquela pessoa entrou no crime? Porque, então, assim, é muito complicado. E aí a prisão não dá para essa pessoa, né? A gente está falando do sistema carcerário, não dá para esse indivíduo, né, que cometeu um crime, a oportunidade de sair da vida do crime. É piorar as coisas, né? Porque não adianta. Você vai eliminar ele daqui da sociedade, mas vai ter mais lá fora. Sim, a gente sabe que é uma coisa que... Tem coisas mais complexas, né? Sociopatas, enfim. Mas a questão é o cara que quer sair e não consegue. Esse é o problema. Isso aí. Esse é o problema. É o cara que quer sair. Ele tem por objetivo esse processo de mudança. Né? Não é só para isolar o cara da sociedade porque ele matou, por exemplo, para ele não voltar a matar. A gente vai isolar. Então, quer dizer, ele não pode voltar a matar enquanto ele estiver preso ou é pra sempre? É pra sempre, né? Então, assim, né? Então, enquanto ele estiver isolado, faz sentido que ele não vai matar outras pessoas, pelo menos fora da prisão. Mas aí, quando ele volta, ele tem que estar apto a conviver socialmente. Então, o sistema carcerário ele vai além de só isolar as pessoas. Né? Verdade. Esse também eu gosto muito. O quarto tema aqui... E crise hídrica, é bom. A gente falou um pouco de crise hídrica, não? Não, a gente quase não falou da crise hídrica. Não falamos da crise hídrica. Só pincelei aí. Não, a crise hídrica, clássico também, né? A gente pode falar de questão comportamental, né? Mas a gente vai voltar na sustentabilidade. Isso. Vai voltar na sustentabilidade. Pro meu gosto, inclusive. Né? Desperdício, né? Comportamento, isso. A gente pode fazer uma crítica muito ferrenha à indústria da agropecuária. Sim, né? sim. Que é muito gasto, né? E aí dá para fazer uma crítica quanto a isso. Tem que ser mais sustentável. Sim. A indústria como um todo, na verdade, né? A indústria como um todo. Tem uma coisa bacana aqui também que se chama água virtual, né? Que é tudo aquilo que você utiliza que você precisa da água para deixar pronto, né? Então, por exemplo, quando você vai numa churrascaria, então toda a água que precisou ser usada, desde o plantio daquilo que o boi vai comer, até a água que o boi vai beber, e todo esse processo que você precisa chegar. Antigas, água, o boi bebeu. Juro que eu vi minha avó falar, tadinha, minha avó cantava isso pra mim. Cadê a água que tava aqui? O boi bebeu. O boi bebeu mesmo, porque assim, com a indústria do boi aí, ó, né? Aí eu tô lembrando agora dos veganos, né? Então tem até a indústria, a indústria, enfim, mas o que eu ia dizer na indústria? A água virtual, que é essa discussão, né? O cafezinho que você toma todo dia lá na padaria, né? E dentro disso, se o aluno direcionar, ele entra na crise energética. Aí sim, pode entra na crise energética. Sim. Dentro disso a gente esse tema aqui também é uma questão que eu queria colocar, uma questão sim. importante que eu queria colocar sobre esse tema, é o perigo de o aluno cair no bendito verbo conscientizar. Eu acho esse verbo muito perigoso para a prova de redação.
Porque quem que consegue realmente conscientizar alguém? Então, assim, temas como esse, o aluno ele tem a tendência a colocar na proposta, sei lá o quê, a proposta é conscientizar a população. Só que o conscientizar ele é mal visto pela banca do Enem, né? Então, assim, justamente porque não é uma coisa muito certa conscientizar. Porque na hora da proposta de intervenção ele precisa pra... de 5 elementos interventivos ali. Ele precisa de 5 coisas. Então esse conscientizar precisa ter força mesmo. Precisa ser alguma coisa mais concreta, né? Não pode colocar qualquer coisa. O quarto tema aqui é o aumento da expectativa. Esse também é um clássico. O aumento da expectativa de vida entre os brasileiros. Esse também já se tornou. Esse é bom porque a gente percebe que felizmente, que a população está envelhecendo. E aí tem até uma coisa mais recente que até então, se não vou me falhar aqui os dados, no Brasil a expectativa de vida era 77 anos. Sim. E aí passou para 75 por conta da pandemia, né? Porque é um perigo aí eminente, né? Mas aí a expectativa de vida. E principalmente para uma discussão de previdência, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. O foco é esse aí. Que a previdência está diretamente ligada a esse aumento de expectativa de vida. Começou a ser falado, digamos, de 2010 para cá, isso começou a ficar mais forte. Por causa disso, né? Por conta desse aumento da aposentadoria, né? O aumento da expectativa de vida, que ainda é boa, né? 77 para 75, ainda é boa. E quando a gente fala de produtividade, né? Se você... Até um tempo atrás, minha mãe aposentou com... Minha mãe tem 63, minha mãe aposentou com 61, 60, não sei. E mais pra trás ainda, se viu pessoas se aposentando com 58, 59, 55. Sim, meu avô aposentou 50. Com 45 anos. Eu ia falar isso. Essas pessoas se aposentaram com 45. Caramba, isso não se faz mais não, gente. Não se faz mais. Mais. Se a gente pegar, vou até dar uma pesquisada aqui, a gente tem um ex-presidente que se aposentou com menos de 40, se não me engano. Meu Deus, imagina! Daqui a 7 anos estaria eu aposentada. Pois é, mas como parlamentar e a gente é professor, então, pois é. Infelizmente. O terceiro tema, perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Aí já vem do contexto muito atual que a gente está vivendo. Né? Mas se bem que já era para ter caído alguma coisa relacionada a isso, né? A educação à distância já está bem presente. Não, com certeza, desde essa E aqui a educação à distância não deve ser... Eu não entendo só como educação formal, sabe? A educação básica, né? Eu entendo também como os cursos preparatórios, que é o caso aqui do Assimila. A gente vai além, existe uma discussão que de 2018 para cá eu acho que ficou mais explorado, que é a questão da homeschool, né? Que existe nos Estados Unidos e começou a se falar muito. E aí, sim, eu acho que tem algumas coisas que vieram que não tem muito a ver, questão de ideológicas, mas que entrou na pauta. São discutíveis, mas entrou na pauta, e isso entrou na pauta muito, eu acho que muito por conta de questões ideológicas, mas aí você tem a homeschool, tem gente que defende o ensino médio hoje EAD, né? Isso está em pauta. Eu não defendo de jeito nenhum o ensino médio EAD, não. Que é uma coisa que o pessoal vai gostar, porque quase ninguém pensa nisso, que é essa banalização, que não é sempre que acontece, mas acontece com as diplomações hoje em dia. Porque com a distância, você deve ter visto, está vendo aí, né? Faça uma graduação em pouco tempo. Exato. Faça isso aqui em pouco tempo. Só entregue um trabalho, isso aqui, né? Então, assim, por conta da distância, você tem uma facilitação. Isso é importante, assim. Aliás, eu estou lembrando agora do Marcelo Cortella, que disse que a primeira educação à distância foi bem antes da internet. Que foi a questão do livro. O livro. O livro, a publicação de um livro. Como é que era? Você publica um livro, você como professora publicar um livro, esse livro vai chegar para outras pessoas, né? Então a educação à distância, até o próprio livro. Mas mais a questão é a formação à distância. Não tinha um instituto também no Brasil que o pessoal fazia por correspondência? Eu esqueci. Não, tem também. O curso de datilografia foi um dos primeiros aí, por correspondência. Agora eu esqueci o nome. Mas se não me engano, o primeiro curso à distância foi de datilografia, isso em 1900 e alguma coisa. Mas o que acontece? O problema é que as pessoas também ficam muito atrás das facilidades. Igual você estava falando das faculdades. Mas hoje o MEC tem um sistema que, de certa forma, ele preserva um pouquinho a qualidade do diploma de nível superior. Porque, assim, realmente tem, você vê a faculdade a menos de R$100,
o cara faz prova à distância e tal, tem tudo isso, tem. Só que dos critérios para você conseguir o diploma, tá a nota na faculdade, tem em alguns cursos do estágio, mas tem o ENAD. É, assim. Não, ninguém consegue um diploma sem fazer o ENAD. Pois é. Não, assim, mas vem, tá? Mas vem nessa... Porque é diferente, de qualquer forma. Sim, E quando eu tô dizendo isso, eu não tô dizendo que só esse é o caminho, não. Até porque a gente tem aqui nessa proposta perspectivas e desafios. Então, nesse caso, eu preciso das perspectivas daquilo não é que é soluções, bom, né? Daquilo que é bom e daquilo que é desafioso. Então, é um argumento válido a questão da distância, né? Inclusive, vou até fazer uma crítica aqui, que para mim é uma coisa muito forte, né? Determinados cursos de distância, por exemplo, a educação física à distância, né? Assim, né? É complicado. Meio piada, mas... Mas tem, Não, detalhe, aí você facilita, a facilitação tudo bem acontecer, e aí uma perspectiva boa. A pessoa que antes tinha uma limitação de fazer o curso dela, que tinha que se deslocar para uma outra cidade, ela não pode, a distância, ela tem essa possibilidade. Sim. Mas eu também tenho um argumento de que quantas pessoas querem aproveitar disso e fazer 2, 3 faculdades ao mesmo tempo, fazer de qualquer maneira, e perde o foco. É muito complicado. Então eu tô indo para os dois lados, tá? Perspectiva e desafio, que é o que a gente propôs aqui. Aqui, ó, que eu falei, aposentado com 37 anos. Aí, depois você joga aí no Google, tá, gente? Depois você joga aí, fica aí a pesquisa para um dever de casa para vocês. O segundo tema aqui é analfabetismo funcional. Segundo tema, analfabetismo funcional. Analfabetismo total e funcional no Brasil. Pois é porque o analfabetismo funcional penso que analfabetismo é uma pessoa que não sabe lidar com nada necessariamente. O total, né? Total. Sim. Não, tem gente que acha que analfabetismo é só isso, né? Não é. Só isso. Não sei nada. Não sabe nada. decodificar. Né? Mas as palavras pessoas, e ler ali. Até por uma necessidade de vivência, ela acaba tendo que aprender o ônibus que ela tem que pegar pra casa. Sim. Ela não sabe ler nem escrever, ela não faz um processo comunicativo de escrita. Mas ela sabe que aquele ônibus que tem aquela escrita... E é interessantíssimo, né, gente? A minha avó é analfabeta. E é interessantíssimo, assim, porque a gente fica como que consegue, né? Se locomover, como você falou, simplesmente pegar um ônibus. É verdade. É o funcional. Não consegue, ela é total. Ela é total. Ela é total. Ela não consegue decodificar. O funcional é qualquer pessoa que tenha ensino médio completo, mas tenha dificuldades com a interpretação de texto. Ele não tem. Você dá um tempo. Gente, quantas vezes a gente já pegou desafios assim no terceiro ano do ensino médio aqui? Não sei se vocês trabalham, né, com o terceiro ano, mas eu já peguei desafios como esse. De pegar aluno que eu dava um texto. E aí, sobre o que o texto fala? Inclusive, eu falo umas coisas aqui que a Queiroga me quebrou um tempo atrás, né? Quem quebrou? Você me quebrou. Por quê? Porque eu falei que a matemática, ela é tão importante quanto a redação no Enem. Lembra que eu falei isso? Sim. Tão importante quanto, porque você tem as 4 áreas, mais a redação. Então, na área de ciências da natureza. Na área de ciências da natureza, você tem 45 questões envolvendo biologia, química, física. Em compensação, a área de matemática são 45 só de matemática. Então, das disciplinas, ela é que tem mais. Aí, se não me engano... né, cara? A Queiroga falou assim, então é o português. Ele tem razão. Porque se o cara não souber ler, ele não faz nem de matemática. Exatamente. E aí é onde eu ia chegar na interpretação. Exato. Cara, gente, eu coloco uma conta. Galera, faz a conta. Aí eu pego um problema que o cara tem que montar a mesma conta que eu acabei de fazer e ele não consegue fazer. Porque ele não resolveu o problema. Porque ele não entendeu. Ele não sabe interpretar. Ele não interpretou. Que eu falo muito. Isso na matemática, na física, na biologia, vocês aprendem ferramentas. Os alunos aprendem ferramentas para aplicar em alguma situação. E a situação depende de interpretação. E aí, para você saber que ferramenta você vai usar, você tem que interpretar. Você tem que interpretar o problema. Não, eu quero fazer um buraco aqui. Não adianta eu vir com um alicate. Não vai dar, não vou fazer um buraco. Não é verdade? Verdade. É muito importante essa questão da interpretação, né? A gente não está falando de repertório, né? A gente está mais discutindo os temas. Você quer pontuar o repertório para cada tema também? Então, eu quero lembrar que eu gosto muito de trabalhar com a Constituição. Boa. Né?
porque a Constituição, ela é uma carta magna, né, como dizem. Isso, o nome é bonito, né? Só o nome. O aluno A teoria é maravilhoso, Agora colocar isso na redação. esse é o ponto, né? Eu fico dizendo, inclusive, que a Constituição foi feita mais pra gente que trabalha com redação do que pra qualquer outra coisa. Parece que fizeram isso aqui pra gente criticar. Gente, a Porque Constituição a é Constituição, ótima pra redação. pós, né, ditadura aí, 1988, ela é perfeita. Ela é perfeita. Eu costumo dizer que quem lê a nossa Constituição mora fora, quem lê a nossa Constituição... Quer mudar, quer vir pra Já cá. pegou. Quer mudar. Olha lá, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Nossa, gente, que lindo, né? Quem é que não quer viver num país como E na esse? prática isso funciona? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então eu gosto de usar bastante a Constituição. Então a gente falou para eles de meio ambiente, a ensinar eles o que? O artigo 225. Que diz que Anota aí, galera. todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí. Então, ótimo, vou fazer A uma nossa crítica sobre isso. Constituição, assim, é uma poesia. É uma poesia. O artigo 6º da Constituição, que é o que eu sempre falo também, todos temos direitos todos temos direitos sociais. Por sermos cidadãos brasileiros, temos direitos sociais, educação, saúde, lazer, trabalho, alimentação, e eles sabem todos, porque eles gravam. Tem uma frasinha que eu ensino para eles, mas só na aula, só para quem for assistir o Focus ou o Assimila, que vai saber qual é essa frase para gravar. Assina ou assimila aí, gente. Porque, por exemplo, o artigo 6º, que tem vários direitos sociais, ele é um grande trunfo dos alunos. Porque, assim, se o tema for da área de educação, um dos direitos sociais é a educação. Se for de segurança, segurança também é. Alimentação, Também. trabalho, A lazer, Constituição é ótima. previdência social, que a gente falou aqui agora. Sim. Tem mais outros aqui. Inclusão. Inclusão não, mas tem assistência aos desamparados. Sim. Né? Então, eu já falei todos, praticamente. Né? Educação, moradia, lazer, saúde, alimentação, trabalho, assistência aos desamparados, proteção à infância e maternidade. Então, ele entendendo isso, ele consegue perceber que a possibilidade de você ter um tema que vai converger, né, com esse tipo de situação é muito grande. Mas aí não é uma questão, só para fazer o fechamento aqui, não é uma questão de repertório coringa, aquele que o aluno... Porque o problema do repertório coringa, o problema é que ele coloca aquela informação para todos os temas, mas ele não sabe o que está fazendo, ele não desenvolve, não saber senso usar crítico. como uma ferramenta e onde usar e como usar. Ele sabe interpretar, né? Exatamente. Então, no final das contas, não há problema nenhum você ter um repertório que te dê uma abrangência crítica muito grande. Coringa, né? Que seja, pô, isso aqui dá pra isso, dá pra isso, dá pra aquilo. Mas tem que saber isso, interpretar. igual a gente está fazendo aqui agora, você pegou bem aqui, olha, eu vou criticar a Constituição porque ela nos diz que tudo tem que ser perfeito. Ah, mas é utópico, professor. Não importa se é utópico. Tá escrito, né? Exatamente. É lei, né? Nossa, lei, gente. O Lucas pode ser meu aluno de redação. É isso aí, não importa qual é a ideologia que você vai tirar da coisa. É utópico. Nunca vai funcionar no artigo 6º. Então, por isso que você vai escrever. Porque se não funcionar, você não vai escrever. Tá garantido a nós lá, né? Exatamente. Então a gente vai criticar esse processo. Então tem que acontecer. Você pode usar tranquilamente, né? Verdade. O que não pode na ditadura, que nem congresso existia. Aí realmente, né? Nem existia congresso, então como é que eu vou fazer uma crítica do que o governo tem ou não tem que fazer? Sim. Não é? Ó, o último tema, o primeiro top, lá no, né? Primeiro que a gente colocou aqui, o primeiro lugar é a evasão escolar em questão no Brasil. E isso tá foi, discutido. digamos, muita discussão. Isso ainda foi aflorado pela pandemia, né? E a evasão Isso escolar ainda mais é uma coisa que aflorado ninguém pela tá falando, pandemia. pouco a gente tá falando, amigo. Que é a É questão verdade. do novo ensino médio. O novo ensino médio, ele é por muita coisa, entendi, né? Que tá ali como pano de fundo na proposta do novo ensino médio, é justamente para evitar a evasão escolar. Mas vocês não acham que pode acontecer o contrário? O novo ensino médio? Sim, o aluno vai se aprofundar naquilo que ele... Mas a carga horária aumenta. Exato. E aí, a gente está falando... né? A gente está falando de uma coisa a gente analisar isso... Pode ser um tiro no pé. Eu acho que vai ser. Por quê? Uma coisa é a gente analisar isso a um nível de colégio particular. Que o aluno normalmente ele tem uma base familiar que pode sustentar ele até ele acabar o ensino médio e decidir o que ele vai fazer da vida. Mas quantos nós temos que precisam trabalhar,
à tarde. Estudar de manhã e trabalhar à tarde para ajudar a família, ou que seja para ele começar a conquistar as coisas dele, para poder sair com a namorada, enfim. E aí, com um novo ensino médio, você tem uma carga horária maior. Você vai ter manhã e tarde. Na maioria das escolas. Isso aí é muito... Na maioria, Vai eu acho acontecer para ver o que... Assim, a gente vai ter que ver acontecer. Muitas das vezes eu acho que tem umas coisas que Mas eu acho que para evasão escolar, me veio um repertório aqui à mente, que é alguns filmes. A gente tem muitos filmes sobre educação, né? A gente tem Sociedade dos Poetas Mortos, como aquele professor estimulava os alunos, como é importante, né, a questão de mesmo com alunos com problemas, né? Porque aluno tem problema, né? Aluno às vezes não quer estudar, mas mesmo assim a escola consegue às vezes, né? Motivar, trazer para aquele aluno uma motivação. Eu acho que a Sociedade dos Poetas Mortos é um bom filme para repertório desse Também acho. Eu falo do Immanuel Kant também, que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. É ótimo, né? Essa frase está no meu... tema que o foco é a educação, os alunos adoram citar. Mais uma vez, porque se o Kant diz que a gente é aquilo que a gente aprende, ou até deixa de aprender, também cabe nessa frase, né? O homem não é além daquilo que a educação faz dele. O que a educação fez ou deixou de fazer na vida desse indivíduo. Sim. Então você vai colocar, se dá uma evasão escolar, então a gente pode discutir sobre criminalidade, a gente pode discutir sobre a questão de drogas, Sim. né? A gente pode discutir causas sobre essa evasão, como, por exemplo, os pais também que se envolvem na criminalidade. Sim. Quantos, infelizmente, adolescentes, dependendo da região, da classe social, que evadem a escola por questões de problema social mesmo, né? De problema da família. Sim. Né? Esse tema é tão abrangente que a gente pode falar de evasão com problema na própria escola, a escola que não integra, a escola que não dá condições, a escola que realmente não vai ser para ele, para esse adolescente, muito mais viável ele trabalhar, como o MV Bill falava, né, que ele chegava em casa com um dinheirinho do que ele lavava o carro, a mãe dele ficava muito mais feliz que quando ele chegava com um boletim em casa, porque no histórico da família dele, da mãe dele, enfim, não tem um exemplo de que a pessoa venceu na vida indo para a escola. Olha que pesado isso. É muito complicado. Olha que pesado. Então, assim, evadir a escola, pra gente, que até é formado, muito bem formado, às vezes pode parecer uma coisa muito absurda, não é possível sair da escola, mas às vezes é uma opção tão forte como um imã, né? Porque, infelizmente, vou colocar um exemplo. Meu pai está preso e minha mãe não tem ensino médio e trabalha como X profissão e não tem condições de sustentar meu irmão ou minha irmã, por exemplo. Sim. O que esse cara vai fazer? Ele vai trabalhar. Ele não tem muita opção. Infelizmente. Então a evasão perpassa por todos esses pontos aí. O antigo Bolsa Desde Escola, coisas que estão dentro da escola, que é o atual Bolsa Família, ele vem para ajudar, auxiliar um pouco nisso, né? Mas uma pontinha do iceberg, né? Tem um filme também que eu gosto muito que mostra um pouquinho dessa importância da educação e que eu acho que passa muito por a gente valorizar a educação. Sim. Essa questão da evasão escolar tem muito a ver com a valorização da educação e a gente enquanto professor, a gente sente isso na nossa profissão mesmo, né? Na nossa própria valorização, a gente percebe como a educação vem sendo banalizada e isso faz também com que o aluno, assim, para que isso? Para que isso? Para que eu vou ficar mais tempo e tal? Que é Mãos Talentosas o nome do filme. Vocês já assistiram? Já. Sim, do médico. Sim, recentemente ele foi candidato a presidente nos Estados Unidos. Mas é muito interessante. Você vê a mãe analfabeta que incentiva e aí você tem um filho que é engenheiro, o outro vira médico. É fantástico, é fantástico. Sim. A educação é a ferramenta de mobilidade social mais eficiente que tem. Exatamente. Olha, falamos então sobre 10 temas incríveis aí com o nosso convidado de hoje. Quentíssimos, como você Quentíssimos, eu gosto de falar quentes, temas quentes, eu gosto de falar assim, é isso aí. Meu amigo, muito bom ter você aí falando, dando essas orientações aí pra galera. Obrigada pela sua participação. O Lucas falou que não ia se envolver no negócio. Passageiro. Se envolveu, você viu? Dirigiu tudo, dirigiu correndo passar. Meteu o pitaco dele na redação e já mostrou que ele saberia fazer uma redação. Ótimo aluno.
não tem todo o artigo 6º. Mas é um pouquinho de repertório. Ele deu as contribuições dele, gente. Conseguiu absorver, né? A galera já Olha, se você aí... Só pra eu encerrar. Se você conseguiu... Você viu, né? Mas deixa ele. Eu vou chamar ele pra uma conversa que vai ter 2 matemáticos. matemático conseguiu. Nossa, aí a gente sai com óbvio. Não, eu Vou pedir pra ele, vou botar ele pra calcular um determinante aqui que eu quero. Meu Deus, o que é isso, gente? Agora, olha só pra gente encerrar, vocês estavam falando sobre modelos de estrutura pronta para redação. Isso é polêmico, isso dá um tema para outro podcast. Isso aí é Maria, isso aí é com a Maria. Rapidamente, funciona ou não funciona? Bom, você gostou do dia que eu comparei isso com o Steph? Eu gostei. Ele perguntou. Eu gostei e eu queria que a gente... Vocês vão ver o que ela vai falar. E eu queria que a gente pudesse disponibilizar um modelo. Bacana. Eu tenho um modelo. Vocês vão entender o porquê. Porque, na verdade, aqui, galera, a gente é contra a estrutura pronta. A gente é. Mas como uma carta na manga, ela pode ser útil. O que ele tá falando aí é porque na última vez que nós nos encontramos, eu falei pra ele que eu faço uma comparação. Eu, por exemplo, hoje tenho um curso, inclusive se você quiser também assine por favor, o Assimila, o curso Redação de Excelência da professora Maria Queiroz. No meu curso, por exemplo, eu tenho é um curso completo de redação de 21 videoaulas. Uma dessas 21, em uma aula eu falo de modelo pronto. É um curso inteiro para você aprender a escrever e em uma você entende o que é modelo pronto. E agora eu vou falar para você aqui. O modelo pronto de redação é o STEP. Você ganha um carro, os pneus tudo ali, zerinho, bonitinho. Esse carro você sai pra viajar. Esse carro são as aulas de redação. As aulas de redação, coesão, com o professor Eric no Focus. No Focus, no Assimila e na redação com texto. Esse é o carro, essa é a Ferrari que você ganha. Você ganha. Por quê? Porque você aprende a escrever. O seu carro é tudo que você aprende. Você aprende a escrever uma redação dissertativa argumentativa porque você aprende coesão, coerência, você entende argumentação, estratégia de argumentação, estrutura da redação, e aí você sabe que você pode fazer escolhas lexicais diferentes para cada contexto, porque você pode começar a sua redação de uma forma ou começar de outra. Você não precisa decorar um modelinho pronto, uma estrutura pronta, que é o esqueleto, né, estrutural, porque o modelo pronto tem um modelo relacionado a esqueleto, que é a estrutura, né? Ele já tem as palavras-chave ali e você ele já tem a estrutura montadinha e você só encaixa, só muda as palavras de acordo com a mudança do tempo. E tem o modelo pronto referente a repertório. Que aí, na verdade, a gente nem chama de modelo pronto, a gente chama de repertório coringa. Sim. Que é repertório que serve pra tudo. Então você pega lá um repertório, encaixa ele pra qualquer tema, só muda de acordo com o que você vai também alterar. E aí tem gente que monta modelos de redação, você muda de acordo com o tema. Isso aí eu chamo de STEP porque é o seguinte, quando você sai pra viajar, quando você faz o curso de redação, você aprende tudo. Pá. Esse é o seu carro. Estão com os 4 pneus chuchu em dia, novinhos. Mas se eu falar pra você, vai viajar sem o STEP, você vai? Não. Mas os seus pneus estão bons, Lucas. Bons. Mas e se pegar um prego no meio do caminho? E aí? Esse prego é o branco que pode te dar na hora da prova. E se der zebra? E se na hora da prova você bater um nervosismo de tal forma que você não consiga ter a bendita da mínimo de eu vou chamar de criatividade, mas nessa palavra, mínimo de criatividade para elaborar o seu próprio texto, a sua estrutura, como você já está acostumado. Então o que você vai fazer? Você vai assim, usar um modelo, mas esse modelo não é um modelo que você pegou na internet e baixou. É um modelo que você fez com o professor Eric na sala de aula, porque você fez várias redações com ele e ele te deu notas boas em várias. O que você vai fazer? Olha, essa redação tá ótima, tá bem estruturada, tá isso, tá aquilo. Você cria a partir daí, eu ensino essa técnica, a gente vai poder disponibilizar isso para vocês. Você cria um modelo seu de redação, tá? Para aquilo servir como step. Não para você decorar, memorizar, como muitos ensinam pela internet, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não sei se tem realmente ainda gente que ensina hoje a decorar modelo de redação. Eu espero acreditar, eu quero acreditar que não tem. A decorar não, gente. Usar como ferramenta, né, como um step. Eu falo que, só para finalizar, eu falo que você pode usar como step. Então assim, eu já fui daquelas professoras que batia e dizia, nunca vejo modelo de redação. Não. Hoje eu sou assim, peraí. Infelizmente, o Enem vem sempre com o mesmo tipo de redação.
Ele tem as mudanças no corredor. Infelizmente pra quem? Aquela vez. Infelizmente pra mim. Infelizmente, não. Eu sei, tô falando preocupado. Mas infelizmente pro aluno também, porque isso condiciona demais, isso ingessa Limita. Eles ficam apavorados. É claro que, como o Eric brincou aqui, porque pro aluno é bom, porque ele tá acostumado com aquilo ali, ele sabe que só aquilo ali pronto, né? Pedagogicamente. Isso. Agora, por que a gente tá rindo também? Porque a Unicamp não é assim. A Unicamp você não sabe o tipo de redação que você vai ter que fazer. Você pode fazer uma carta, no outro ano eles podem te cobrar um podcast. Eles podem já cobrar, né, o podcast. Eles podem te cobrar um texto. Qual foi o que já caiu muito também? Carta, podcast. É isso, mas varia bastante. Artigo de opinião, né? Crônica, texto enfim. para alguma situação comunicativa. Exatamente. Então, assim, eu amo o vestibular da Unicamp, ele riu aqui porque ele sabe disso, eu sou apaixonada por ele, eu acho que o Enem tinha que ser assim, mas enquanto não é, ele engessa assim. Então, assim, não é que um professor que te ensina o modelo pronto, ele tá te engessando. Eu já fui dessas que acreditava nisso, que batia muito contra essa metodologia de ensino. Hoje eu coloco como step, pronto. Você evoluiu. Não, esse aqui é o seu step. É o step. Não é o melhor, porque se você também não aprende a escrever, não faz todo o processo, aprende redação, né? Você sabe disso, entende sobre coisas, não adianta nada. O cara não vai chegar lá e decorar e memorizar e fazer assim, ó, uma xerox. Eu vou escanear aqui um modelo e jogar. Não vai adiantar. O modelo pronto da também não vai internet, dar. ele pode virar, sabe o quê? O seu modelo que você usou pronto da internet, ele pode virar um plágio. Ele pode virar um plágio, exatamente. Por isso que o modelo pronto é o modelo seu. Exatamente, por isso que você tem que ter um modelo seu, o seu Pra modelo. trocar palavras, o que é isso? Isso pode virar. É claro que assim, não é muito comum acontecer, porque o aluno não vai decorar exatamente como é. Mas e tem também o fato de ele não poder tudo, né? Mas tem também o fato de ele não poder consultar a internet na hora, mas né? Mas aí o Enem pode considerar também, né? Mesmo assim. Será? Claro, Fica aí o medo, gente. O processo de segurança. Não é um método seguro, então, você pegar um modelo da internet e levar. Ele não vai provar, o Enem não vai provar que você copiou na hora, porque evidentemente que não. Mas ele vai provar que é uma cópia porque ele vai ter lá o documento. Muita coisa pode. Não é seguro. Tem um documento lá na internet que você gravou de cuidado. Exatamente. Tomar muito Então a gente cuidado. fecha com essa dica especial, né? E depois a gente vai disponibilizar Modelinho. esse modelo para vocês. Um modelo para você adaptar. Por favor. Lembrando, é um modelo escrito por mim, Maria Queiroga, eu não escrevi isso em nenhum, então não vai ser plágio. Então você vai usá-lo para adaptar com as suas palavras, ver o que você. Ah, não, eu quero. Eu tenho a minha escrita é assim, eu vou adaptar ao estilo fulano de tal. Metodologia. Ao seu estilo, ao seu, né? E aí você vai ter ali aquilo. Porque não deixa de ser, não vai mudar muita coisa. Você vai ter que fazer a introdução, e aí você tem um jeito. Você tem a estrutura frasal que você está acostumada a escolher para a sua introdução. Isso não vai mudar mesmo, não adianta. Isso daí tem que ter, tá? Mas isso só vai funcionar para quem já estudou redação, e a maioria que vai nos ouvir aqui. Não funciona para preguiçoso. Não funciona. Não. Se você não estudou redação, não é indicado para preguiçoso. Eu não sei fazer redação, eu quero pegar isso aqui e colocar. Não vai Não funcionar. é fórmula de bolo. Não é fórmula de bolo. Aí não vai funcionar. Bom, a gente vai encerrando aqui então. Só para a gente resumir tudo isso. Você que vai fazer o Enem essa semana, você deve ter reparado assim. Tem muita coisa que você não viu no seu ensino médio, né? Tem muita coisa aqui que o seu professor não falou e não é por mal, não. Às vezes é realmente por cumprir, para cumprir conteúdo, base nacional que precisa ser cumprido, enfim. E aí acaba que o Enem, que fez a base também, vai te cobrar coisas como isso que a gente discutiu. Né? São pegadas diferentes. Então, assim, é fundamental você se preparar, gente. E assim, não tem desculpa hoje. A gente está aqui com o Eric, professor do Focus e do Assimila. No Focus você tem, que inclusive são apoiadores do nosso podcast. O Focus você tem um curso de redação em foco com o professor Eric, que você tem aula ao vivo, 2 horas de aula por semana ao vivo com o professor Eric. Não é ao vivo, assistir ao vivo e assistir gravado, tanto faz. É ao vivo porque você interage. Interação, tem alguém do outro lado aí. Você abre aí, pergunta, e você fala, e você. Entendeu? Dentro do Assimila, ele é professor também do Assimila. A pegada é diferente, mas
é um preço muito mais acessível. E ainda tem a Conteúdo Gramática tá? com Texto com a Queiroga. Isso que aí, acessem lá. vocês também têm a possibilidade de ter uma boa aula de redação e se preparar, Português também, né? preparar muito bem. No Gramática com Texto eu trabalho com redação, Tá, com redação, e com tá. interpretação de texto. Isso. Então no ano que vem eu vou ter eu um tava querendo curso. lembrar, interpretação. No ano que vem eu vou ter um curso só de interpretação de texto, mas atualmente estou só com um curso de redação. Certo. Então, ó, Fundamental. prestem bem atenção, galera. A gente vai botar os links aqui na descrição, mas não tem desculpa. Se você quer ter um bom resultado realmente, não vai ter como fugir, não. Isso aí. Vamos ter que estudar redação. Vamos Beleza? estar juntos, né? E boa sorte e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera. Valeu! Tchau, tchau. Fala, galera, tudo bom? Vamos começar mais um Pode Estudar. E nessa semana do Enem, a gente está aqui com duas feras da redação para a gente falar sobre temas que vocês não podem deixar de estudar, que vocês não podem deixar de analisar para chegar na prova, porque a possibilidade desses temas aparecerem, né, um desses temas aparecer nessa prova é muito grande. E para isso a gente trouxe hoje aqui nosso professor Eric, professor de redação do Focus, do Assimila, e gostaria, antes de mais nada, que ele se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho dele pra gente. E, galera, hoje a gente tem muita coisa bacana pra vocês. Fiquem ligados, hein? Tá certo. Obrigado, Lucas. Oi, gente, como é que vai por aí? Eu sou o professor Eric, sou professor de português, especialista em redação e também com experiência em banca de correção. Então hoje a gente vai poder falar bastante sobre possibilidades de temas, né? Chega esse final de ano, a gente está sempre preocupado com o que pode ser cobrado, né? E a gente tem informação, tem repertório para poder colocar nessa redação. Então a gente precisa aqui realmente fazer uma discussão sobre as possibilidades, né? E deixar aí vocês com a maior carga de informação possível e conseguir escrever sobre qualquer tema, né? É isso aí, é isso aí. E aí, Queiroga? Estou na área, né, aqui. E com a alegria de ter o nosso amigo Eric junto conosco hoje para falar de um tema que é da minha área, né? Redação também. Eu aqui no Focus atuo na área de língua portuguesa e linguagens. Mas somos da mesma área, estamos nessa parceria juntos aí. A gente nós selecionamos, na verdade, ele selecionou, né? E aí eu fui ali dando os meus pitacos, perguntando, e aí, Eric, o que você acha desses temas e tal? E ele tem então pra gente esses 10 temas prováveis aí pra gente conversar, né? É isso aí. Pra gente conversar, que são prováveis, de cair na redação do Enem 2021. E assim, hoje eu sou passageiro, né, gente? Porque isso é de matemática, não tem nada a ver, né? Mas, como a ideia do podcast é trazer conteúdo para você que vai prestar vestibular, que quer passar num processo seletivo, seja militar, né, seja vestibular. E a onda do momento é o Enem. Já no próximo fim de semana nós temos o primeiro dia de prova. Então hoje eu vou fazer o papel de vocês aqui. Eu vou tentar sugar o máximo de conteúdo possível dessas duas feras aqui. Beleza? Bom, galera, a gente vai falar sobre os temas, mas eu gostaria de tocar no assunto que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que são os tópicos que são avaliados. Muito brevemente, para quem não conhece de redação, eu sou de matemática. Eu vou fazer redação, é só escrever, o que é avaliado, é só erro de português que é avaliado. Fala pra gente de uma maneira mais resumida aí, o que o INEP avalia na redação, para a partir daí a gente entrar nos temas.